Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos fazer essa leitura do verso 1 ao verso 14. É um pouquinho extensa, mas eu peço a você que fique atento ou atenta a esta leitura, tá? Diz assim, o texto do capítulo 21, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Obrigado, Senhor, por este momento, pela leitura da Tua palavra. Conforme, Senhor meu Deus, o desejo que o Teu Espírito Santo colocou no meu coração e instruiu a minha mente, Senhor. Chegou o momento de compartilhá-la, compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, Senhor. Por isso eu me coloco mais uma vez na dispensação do Espírito Santo, te pedindo ajuda, para que a missão aqui seja cumprida. No nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa semana para mim tem sido uma das semanas mais felizes da minha vida, mais alegre da minha vida, tá? Graças a Deus. E tenho vários motivos para isso, muitos motivos, mas eu quero destacar entre eles que foi uma semana comemorativa, uma semana em que se fez menção dos 88 anos da Igreja Adventista da Promessa, igreja da qual eu faço parte desde o ano de 1982. E para mim tem sido um momento de muita alegria poder passar a semana
em oração, na campanha de oração que foi proposta, poder acompanhar a divulgação nas redes sociais do aniversário da igreja e, graças a Deus, poder hoje constatar a obra do Espírito Santo de Deus na vida de todos os irmãos, na vida de toda a igreja. Então, eu estou muito feliz com Jesus. O tema da mensagem de hoje é preciso mais poder para continuar. E o texto de João, capítulo 21, em primeiro momento, parece que não há muitas referências sobre poder, sobre encorajamento. Mas eu quero fazer menção, antes de chegar no tema, é preciso mais poder para continuar? Eu quero fazer menção da necessidade do porquê que a igreja precisa de mais poder. Você só vai saber buscar poder de Deus se você realmente saber qual é a sua necessidade. A igreja só vai buscar o poder se realmente ela constatar que tem necessidade de mais poder. Se ela não constatar isto, ela se contentará com a situação. Ela se contentará com o seu momento. E o meu desejo nesta manhã, pela palavra de Deus, no Evangelho de João, é que através do Espírito Santo e através da palavra de Jesus, tentar desconstruir o pensamento de uma pessoa que pensa que já conquistou tudo e acha que está bom. Então vejamos, nós viemos aqui para a igreja, com exceção da escola bíblica, nós iniciamos que em fervente oração, né? Quando tudo deixarmos diante do altar, né? Já começamos bem da parte de Deus, né? Lemos uma palavra a respeito, né, de Jesus, né? E que naquele momento em que Jesus se manifestou, os discípulos entenderam que era Jesus, né? Foi cantado um louvor aqui, que o pregador da palavra, ele, para ser completo, ele tem que pregar a palavra, mas tem que pregar o amor, mas tem que pregar o espinho também, né? E nós vimos aqui também que aqueles que resistem às tentações, resistem às raízes, chegou até aqui só por causa que o Senhor esteve com este ou com esta. E acabamos de ser ministrado de um louvor em honra e adoração a Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, veja que a realidade de adoração, a realidade de reconhecimento daquilo que é a palavra, ela está muito nítida nos dias de hoje na nossa igreja. Mas quando eu falo de tentar desconstruir um pensamento de uma pessoa que está contente com a sua realidade, né, que ela não sente falta de poder, é justamente nós buscarmos inserir na nossa vida o louvor que a gente canta, o louvor que a gente adora, em fervente oração, quando a oração não está enfervecida, quando a oração está fria. Então, se o pensamento deste ou desta, ela canta em fervente oração, mas a sua realidade é uma oração que não é fervorosa, que não é uma oração intensa ao Senhor, então nós temos que falar que
precisamos desconstruir esse pensamento. Porque a devoção a Deus, o amor a Deus, se demonstra por nossas ações. E as ações são diversas ao Senhor. Então, quando nós olhamos para uma ovelha do Senhor e estamos na dispensação do Espírito Santo, nós percebemos a devoção pelas ações, pelas atitudes. Então, minha primeira menção aqui nesta manhã, antes de buscar mais poder para continuar, né, é fazer você entender por que você precisa de mais poder. E o que você tendo mais poder, a igreja tendo mais poder, o que ela vai fazer com esse poder? Só que para que você sinta essa necessidade, é importante você saber alguma realidade, desconstruir algum pensamento. Tá? E o pensamento, ele só pode ser um pensamento positivo ou negativo mediante a análise de fatos. Não dá para eu ter um pensamento em relação à irmã Soraya se eu não analisar algum fato em relação a ela. Não dá para você ter um pensamento em relação à necessidade da igreja se você não analisar uns fatos em relação à igreja. Não dá para você ter um pensamento em relação a Jesus se você não analisar os fatos em relação a Jesus. Então, o que é o pensamento? Tá? O pensamento é uma ideia, é uma análise de fatos. E esses fatos me levam a concluir, a tomar uma conclusão. Esses fatos me levam a tomar algumas ações. Por isso que a proposta do Espírito Santo nesta manhã é, antes de você buscar mais poder, o Espírito Santo nesta manhã quer falar para mim e para você, igreja, que é necessário desconstruir alguns pensamentos. E que talvez esses pensamentos levem à estagnação da igreja. Então vamos olhar para o texto de João capítulo 21, 14, tá bom? Abra sua Bíblia, ou se você quiser a ajuda da nossa mídia, né? O Guilherme está ali, ele está atento aos versos que vão ser falados aqui, que é João capítulo 21. Qual é a análise dos fatos aqui, irmãos? Do capítulo 21. Primeiro delas, Jesus já havia aparecido anteriormente aos discípulos 2 vezes. Esse é um fato, que está registrado no capítulo 20. Pedro estava lá nas 2 vezes. Capítulo 21, 14. Tá? Isso. Só que eu referi nas 2 vezes que Jesus apareceu, está registrado no capítulo 20. E nas 2 vezes que Jesus apareceu para os discípulos, Pedro estava lá, tá? E Pedro ouviu de Jesus o que costumeiramente eu costumo falar para você e você costuma ouvir de alguém. Vamos ver lá o que Pedro ouviu de Jesus. João capítulo 20. A partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Primeiras palavras que Jesus disse a Pedro e aos discípulos é: paz seja convosco. Nós também estamos costumeiramente ouvindo isto, né? A paz do Senhor, irmãos. Não é isso? Então vamos lá. Verso 21. E dizendo-lhe isto, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também
os envio. Então, qual é a segunda palavra que Jesus diz? Eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Costumeiramente, nós estamos falando sobre a missão da igreja, sobre a pregação do evangelho, sobre a discipulado, né? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E o 23, se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. São-lhes perdoados. Se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vejam, irmãos, que nas duas vezes que Jesus aparece aos discípulos, Pedro está lá, Jesus fala a eles sobre paz, sobre missão, sobre Espírito Santo e sobre perdão. Tudo isso nós estamos temos ouvido costumeiramente nos nossos cultos. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com Jesus, nos deparamos num culto, nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir outra coisa. Estou cansado de ouvir. Pai do Senhor, irmão, quando todas as coisas não estão tão bem. E, pastor, você fica falando de missão. Ontem, ouvindo a live sobre o aniversário de 88 anos da igreja no Facebook, é uma das bandeiras dessa nova gestão. Missão na veia. Missão da igreja, pregar o evangelho. Muitas vezes nós estamos na igreja e falamos sobre tanto receber o Espírito Santo. E nós não vemos o Espírito Santo trabalhando como nós entendemos, como nós gostaríamos de ver, como Atos 1, capítulo 8. Mas recebereis poder. Não vejo a igreja recebendo poder. E aí, quando a gente fala de perdão, novamente, pastor, é muito difícil perdoar. Então vejam que Pedro está lá, Jesus aparece 2 vezes e dá a mesma orientação. No texto, ao olharmos os fatos, o texto nos mostra que Jesus some. Jesus não está com eles. Então, se Jesus aparece, dá instrução e Jesus some, Pedro nos dá a entender o comportamento que Pedro aguardava uma ação diferente de Jesus em relação a ele. Então, muitas vezes, irmãos, nós aguardamos uma ação de Jesus referente a mim. Referente à minha necessidade, às nossas necessidades, aquilo que eu venho buscar na casa do Senhor. Mas Pedro só ouve: Pai seja convosco 2 vezes. Envio o Espírito Santo a vocês. Vá para a missão. Perdoe. E o texto nos mostra a entender que isto, na vida de Pedro como um crente, como um discípulo, se tornou 4 pontos enfadonhos da vida dele. Enfadonho porque ele não desfruta de paz. Enfadonho porque ele já não quer ouvir mais missão. Enfadonho porque ele não quer mais saber de ouvir sobre perdão. Enfadonho porque Jesus diz: recebei o Espírito Santo e não acontece nada. Então, a proposta nesta manhã é desconstruir o pensamento daquilo que nós esperamos de Deus em relação a nós.
em relação a mim. É desconstruir o pensamento daquilo em que eu já talvez esteja cansado de ouvir. E como a expectativa de Pedro não é atendida ao aparecer Jesus, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. Assim acontece conosco. Muitas vezes, quando as nossas expectativas de Jesus em relação à minha pessoa, tomamos alguma decisão. E nós falamos a respeito dessas decisões hoje, quando nós queremos parar, quando nós paramos. E Pedro toma uma decisão, tá? Porque a sua expectativa não é atendida. E aí no capítulo 21, no verso 3, ele diz assim, ó, vou pescar. Pronto. Ele decide. Não quero mais, eu não quero mais ser discípulo, eu não quero ser mais pescador de homens, eu não quero mais a autoridade do Espírito Santo que ele tinha recebido lá no capítulo 10 de Mateus, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para entrar nas casas. Ele não queria mais. Ele não queria mais aprender a perdoar. Ele não queria mais estar na missão. Ele não queria mais, porque o reino de Deus provoca conflitos. E aquilo que Jesus dizia, Pai seja convosco, ele não estava vivendo. Tanto no seu aspecto social, como no seu aspecto interno. Ele estava vivendo um conflito. Eu não quero mais. É isso que ele estava dizendo. Vou pescar. Esta é a conclusão do pensamento de Pedro, pelos fatos que estavam ocorrendo. E Jesus, começa a desconstruir o pensamento de Pedro. Jesus começa a desconstruir o pensamento para aqueles que ele tem um propósito. E o primeiro propósito de Deus, eu vou aqui compartilhar com todos vocês, tá? É que nós aprendemos a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então, eu quero falar aqui uma palavrinha para os meninos, os mais novinhos que estão aqui, e para todos vocês, entendeu? Aprendam a amar o Senhor. Igreja, aprenda a amar Jesus. Irmãos, não venha para a igreja porque o seu familiar vem ou porque o seu cônjuge vem. Filhinhos, meninos, não venha para a igreja porque os seus pais são líderes da igreja. Venha para a igreja porque vocês amam Jesus. Amem Jesus. E por Jesus ter um projeto na vida de Pedro desde o princípio, Jesus começa a desconstruir o pensamento de Pedro. Cuidado, irmãos. Quando nós temos um pensamento, nós podemos influenciar positivo ou negativamente. Pedro influenciou negativamente. Quando ele disse, vou pescar, ele logo levou 6 com ele. Eu não sei onde estavam os 5. Tá, irmãos? Eu ainda não sei. Depois eu posso pesquisar e verificar isso aí. Mas aqui o texto nos diz que Jesus aparece a 7 discípulos. 5 não, 4, que é 11. Porque Judas já tinha ido para a sua conclusão, para a sua missão. Então era 11. Eu não sei onde estavam os 4. Mas 7 estava aqui com Pedro. Juntamente com Pedro. Então, cuidado com aquilo que você faz. Quando você tiver um pensamento, pela análise dos fatos, que você levar a uma conclusão, pense nisso. Se você vai influenciar ou se você vai ser influenciador negativamente. Tá bom? Então vamos lá. Pedro achou que
A conclusão dos fatos, segundo a sua expectativa de Deus em relação a ele, foi achar que a satisfação e o desejo que ele queria estaria fora do propósito de Deus, fora dos planos de Deus. Lê do engano, irmãos. Trabalhou a noite toda com os 7. Quando voltou, não tinha nada. Então, quando nós analisamos os fatos de Deus, não pela perspectiva nossa em relação a Deus, mas pela perspectiva de Deus em relação a nós, segundo aquilo que Ele não fez para nós, muitas vezes nós queremos abandonar ou influenciamos negativamente, pensando que estamos fazendo certo, estamos fazendo errado e nada acontece. É isso que está acontecendo no texto de João, capítulo 21. Trabalharam a noite toda e nada, irmãos, nada. Mas Jesus começava a desconstruir o pensamento de Pedro. Por quê? Porque a proposta naquele momento e para a igreja não é o que Jesus tem em relação a nós, porque Ele já fez. Ele já nos mostrou, a proposta dele é bem clara. Nós sabemos. Mas agora Jesus, o que Ele quer saber? Quais são as minhas ações em relação a Ele? Olha que legal, irmãos. Por isso que eu comecei dizendo, em fervente oração, quando não oramos fervorosamente. Quando tudo deixares diante do altar, não deixamos talvez nem a metade. Então, de fato, não é aquilo que Jesus tem em relação a nós. Porque aquilo que Ele tem em relação a nós já é garantido. Já é garantido. Mas Ele quer saber o que nós temos em relação a Ele. E é isso a desconstrução do pensamento de Pedro. É essa a desconstrução do pensamento de hoje. Porque quando nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós desviamos o foco. Nós desviamos o objetivo. Então, olhe para a palavra mais uma vez. Agora, desse ponto em diante, nós vemos Jesus começa a desconstruir o pensamento do Pedro decepcionado. E agora Jesus começa a arrancar de Pedro aquele pensamento raso, aquela conclusão rasa, para levar a Pedro a entender os propósitos que Deus queria dele e o que Deus deseja nesta manhã para nós. Então vamos lá, vamos ler novamente agora o capítulo 21, verso 4. Em primeiro lugar, mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Enquanto os pensamentos daqueles que entendem que Deus não atingiu seus objetivos é se afastar de Deus, é se afastar de Jesus, Jesus se aproxima daquele que se afasta dele. Quando Jesus tem um propósito, amém, irmãos? Em primeiro lugar, Jesus se aproxima sempre da qual ele tem um propósito. Segunda, no verso 5, diz assim: perguntou-lhe Jesus. Toda vez que Jesus se aproxima de alguém, ele tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta para você. E a pergunta daquele que se afasta e não encontra satisfação, ele deseja obter uma resposta sincera. Qual que é ela? Não encontrei, Senhor. É como se diz assim, ó: longe de mim você encontrou alguma satisfação? Não. É impossível satisfação longe de Jesus. Terceira instrução.
Jesus orienta. Mesmo sendo falhos, Jesus orienta. Veja o verso 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Jesus se aproxima, Jesus pergunta, Jesus dá orientação. Quarto, Jesus providencia. Lá no verso 6, parte B. Quando puxaram a rede, tinham grande quantidade de peixes. Quinto, Jesus convida, que está lá no verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Ou seja, vinde satisfazer o desejo do vosso corpo. Desejo do corpo, só em Jesus também. Glória a Deus. Sexto, Jesus compartilha, que é o verso 13. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. Quando Jesus tem um propósito na vida daquele que não entendeu o que Jesus requer da vida dele, Jesus se aproxima, Jesus pergunta, Jesus orienta, Jesus providencia, Jesus convida, Jesus compartilha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Jesus começa a desconstruir o pensamento de Pedro. Depois disso, depois de que Jesus desconstrói o pensamento de Pedro, Jesus começa agora a reconstruir o pensamento dele. Ou seja, agora você vai pensar certo, de forma certa. Eu vou perguntar para você agora algumas coisas, Pedro. E aí, Jesus se aproxima, lá no capítulo 15. Vamos ler, irmãos, um pouquinho. Lá no capítulo 15, Jesus se aproxima e agora é hora do particular. É aquilo que a gente... É tete a tete, né, Jacó, que a gente fala. É na hora do tete a tete. Eu e você, Pedro. Jesus se aproxima, é hora do tete a tete, é hora de colocar os seus pensamentos, Pedro. Os seus pensamentos em relação a Jesus. Então, Pedro, não é aquilo que você espera que eu faça por você, mas você tem que saber aquilo que eu espero de você. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, mesmo diante daquilo que, segundo a sua mente, eu não fiz para você. Pedro, é hora de colocar na sua mente o que eu preciso de você.